colonizadores, né? Portugueses, ingleses, belgas, holandeses, alemães, e por aí foram, né? Desbravando, né? A nossa terra. Primeiro os portugueses, né? Eles foram, na verdade, a princípio, na Rota das Índias, né? Mas aproveitaram o momento e descobriram uma terra produtiva, uma terra que lhe oferecesse também grandes oportunidades. E lá encontraram uma terra vasta, né? Cheia de riquezas minerais, e, na verdade, usurparam, tiraram tudo que tinha da gente lá. Não só ele, como os outros europeus, né? Mas foram os primeiros a chegar lá, portugueses, né? E também os últimos também a saírem de lá. Logo de início, a gente percebe que os nossos irmãos africanos, eles viviam em tribos, não viviam em estados, né? O colonizador, o europeu, ele perversamente, ao chegar no continente, ele fez questão de segregar nosso povo. Não foi para lá para desenvolver o continente, foi para lá para roubar as nossas riquezas, esconder a nossa cultura, as nossas raízes, né? E daí veio esse processo perverso ao longo dos anos, né? Veio a colonização, depois os países africanos, na verdade, o padre está aqui, pode me ajudar mais ainda, eles vieram a ter a sua independência no século XX. Mas antes disso aí, os portugueses, ingleses, holandeses, né? Mas lá no sul, né? Na África do Sul, eles chegaram primeiro lá na África do Sul, os holandeses, né? Junto com os ingleses. E mais adiante eu vou tocar nesse assunto sobre a África do Sul. Mas vamos falar aqui da colonização, qual foi a intenção deles lá no continente. O que eles fizeram lá? Não respeitaram aquele povo que lá morava. Até as fronteiras que eles fizeram lá no continente, lá, foi o interesse deles. Eles não respeitou a etnia, a cultura, a identidade das pessoas, daquele povo, verdadeiros donos da terra, donos daquelas riquezas, que não tiveram o direito a usufruir, não usufruíram daquilo ali. Toda a riqueza europeia hoje é tirada da África lá. Eles tiraram muita coisa do continente africano. E não, na verdade, quando saíram após a Segunda Guerra Mundial, deixou um continente praticamente devastado e um continente em guerras internas, né? O mundo se dividiu em dois blocos, né? Naquela bloco o capitalista e o bloco socialista, né? União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro. Mas o continente africano ele não ficou unido. O continente foi praticamente toda a riqueza que eles tiraram de lá, deixou o povo lá sem nada, não desenvolveu o continente, né? E aí a gente vive, e são resquícios, né? O que a gente vive hoje lá, a gente vê na África, né? Ditaduras que uma hora ou outra tá caindo, outras... A democracia, aliás, melhor dizendo, a democracia na África, ela tem sido praticamente, gente, destruída, né? Vocês têm acompanhado aí no noticiário, né? Recentemente no Níger, também no Mali, no Chad teve o assassinato do presidente recentemente. Lá em 2011, né? A Líbia, com a morte do presidente lá do ditador Muammar Gaddafi, e várias outras democracias que até então, e recentemente agora na Guiné, né? Que o povo, sem ainda perceber o quanto as ditaduras fazem mal, aí estavam elogiando os exércitos, esquecendo que a democracia dos regimes, para ter um desenvolvimento, para ter educação de qualidade, para ter saúde, quando o governo olha para o povo, é o melhor dentre os regimes, é o democrático. Então, a África passa por esse processo, mas não é de agora, é de lá de trás do colonizador, do europeu. Ele é causador de tudo isso. E aí tem várias pessoas, várias personalidades negras que lutaram para que isso não fosse introduzido lá. Então, assim, vou citar essas pessoas lá adiante, né? Passar a palavra para vocês, se vocês entenderam aqui mais ou menos o que eu disse, né? Fiz um resumo, né? Da colonização
e também falar da pós-colonização lá na frente. Me ouvem bem? Vocês me ouvem? Sim. Pronto, vou continuar ou vocês têm algumas... A gente pode questionar, falar aqui, mais algo? Pode continuar. Não, mas pode interpelar, viu, gente? Para poder estar aqui, para trocar ideias, né? E falar um pouco do nosso convívio, né? Enquanto é homem negro, né? Eu estou com dificuldade aqui no áudio, aqui, porque, na verdade, eu não estou conseguindo aqui aumentar o volume. Pois não? Me ouve, padre? Pronto. Sim, gente, vai se falando, né? Sobre ainda a África, né? Eu quero dizer para vocês que não é um assunto fácil de se falar, porque a gente primeiro tem que se atentar, porque tudo que a gente fala aqui, vocês têm informação. Então, assim, eu me sinto muito, assim, muito prazeroso em estar aqui. O melhor é a gente vai estar junto no calor humano, para poder falar sobre essa terra prometida, essa terra, essa bela terra de onde a gente veio de lá. Falar também da diáspora, né? Africana, né? Porque o que foi a diáspora, né? A diáspora foi uma imigração forçada, né, dos nossos irmãos, né, escravizados, né, para outras terras, né? Eles não saíram de lá porque queriam. Eles não eram escravos. Escravizaram. Quando a gente fala de escravo, né? Como percebe-se assim, era escravo. Nós não éramos, não aceitamos a escravidão, nunca aceitamos a escravidão. Nós fomos forçados, fomos roubados, tirados de lá, fomos sequestrados de lá. Então, assim, esse movimento foi caracterizado como uma diáspora africana. E tinha um cara que sempre dizia, né, que a África tinha que se unir. Marcus Garvey, né? Vocês já ouviram falar de Marcus Garvey? Marcus Garvey, ele defendia a unificação da África. E é uma fala dele que ele dizia assim: Africa for Africans. África para os africanos. Você me ouve bem, Dileide? Não entendi, desculpa. Você me ouve Repete, por bem? favor. Sim, sim, sim. Assim, não, eu falei citando Marcos Garvey, né? Ele dizia assim, né? Africa for Africans. África para os africanos, né? A África é para os africanos. Então, ele tem uma frase dele muito importante, que ele diz o seguinte, que o povo que não tem o conhecimento do seu passado histórico é como árvore sem raiz, né? Que não preserva o seu passado histórico. Então, a gente precisa, enquanto descendentes de africanos, nós somos, viu? Africanos, descendentes de africanos, conhecer a nossa história. Você saber de onde veio, a tua origem. Isso é importante na vida de qualquer cidadão. Então, essa frase dele é muito marcante. E uma certa vez, eu fui em várias palestras de vários professores de história, e a única vez que eu ouvi falar de Marcos Garvey em uma palestra foi aqui na Matinha, por uma professora que o padre Ibrahim trouxe aqui, lá no centro paroquial. Então, assim, tem várias personalidades negras que lutaram e lutam, né? Malcolm X, ele tinha uma visão diferente da de Martin Luther King, né? Ele pregava o nacionalismo negro nos Estados Unidos, né? E defendia a autodefesa do povo negro, do afro-americano, e a libertação. Não aceitava a submissão. E daí se deu esse processo, né? Martin Luther King tinha uma forma de lutar, ele tinha outra, né? Steve Biko, né? Enquanto o Nelson Mandela estava preso lá na África do Sul, a luta intensa contra o apartheid.
que criou o movimento lá, Dia da Consciência Negra. O que foi esse movimento? Esse movimento visava capacitar os negros da zona ali periférica, da zona urbana do país da África do Sul. Teve também o bispo Desmond Tutu, né, que foi prêmio Nobel da Paz em 1984, o primeiro bispo negro, né, da África do Sul, na cidade do Cabo. Isso tudo foram pessoas que lutaram, né, para que o nosso povo se emancipasse. E tem outra frase muito linda, né? É de uma música de Bob Marley, que ele diz, a música é Songs of Freedom. É preciso se libertar da escravidão mental. A gente ainda é preso à escravidão mental. E a gente precisa conhecer a gente. Enquanto você pergunta quem é você, de onde veio, né? Em 1987, a música brasileira, em especial a música baiana, ela se destacou muito aqui na Bahia. Tinha como se fosse chamada música afro, né? E tinha várias bandas, né? Inclusive aí o padre colocou um disco aí da banda Reflexo, Madagascar, um país que fica na costa oriental, né, da África, ali no Oceano Pacífico, uma ilha. E essa banda aí ganhou o Brasil com essa música. Tinha o Olodum, tinha não tem o Ileaê, o Bloco Muzenza, Araqueto, todas essas bandas aí cantavam a música do nosso povo. E você pergunta a alguém hoje, se você conhece a música do Olodum, você conhece a música do Ileaê, você conhece a música do Bloco Muzenza, você conhece a música do Bloco Araqueto, Afro-Araqueto, as pessoas, principalmente nós negros, né? Muitos não conhecem. E esse pessoal cantava a nossa história, cantava Madagascar, cantava o Egito, né? Que está lá no norte da África, né? Cantava Zimbábue, cantava lá a África do Sul, cantava o Congo, né? A capital a capital Brazzaville. O William aí retrata muito bem isso. Tudo isso aí são nossas origens e que a gente às vezes não conhece. Quando você toca uma música que fala da sua origem, dos seus ancestrais, isso é importante você se ater, se apropriar desse conhecimento. E graças a Deus eu era muito curioso na época, né, 87, 88, eu estava fazendo ginásio, né? E a gente saía da escola para comprar um disco de vinil, né? Eu e César, Joel, a gente fazia muito isso aí. E eu ficava em casa ouvindo rádio para cantar essas músicas, falando da África. Isso era importante para a gente, porque você se emancipava como cidadão, como homem negro, para que você não fosse nunca abatido e nem alguém te deixar para baixo enquanto cidadão negro. E graças a Deus, isso me ajudou muito na minha formação. Essa questão da identidade, de você se gostar, de você ser importante para alguém e alguém ser importante para você dentro da sua cultura, da sua etnia. E a gente estava precisando disso aqui na Matinha, né? Graças a Deus, o padre tem essa ideia aí, esse movimento positivo, né? Eu espero que dure por muito tempo, que não fique só no concurso da beleza negra, né? Que as pessoas, né, se apropriem disso, se emancipem também, né? E comecem, né, a gostar do movimento. Ser negro é coisa muito linda, velho. Não é demérito nenhum. As pessoas dizem assim, eu sou moreno. Não, cara, você é negro, homem preto, né? Em qualquer lugar onde eu ia, Salvador, na faculdade, o cara perguntava, você é de onde? Eu sou da Matinha dos Pretos, né? É isso aí que é importante. Valeu, gente? E aí, vocês conseguem me ouvir? Tá aí, tá gostando do bate-papo? Pronto, vamos falar agora aqui da África em si, né? Vamos falar lá Acho de que Alto Dileide quer Perfil. falar um pouquinho. Né?
Acho que de leite quer falar um pouquinho, que ela Pronto, levantou a mão. Desculpa. O Cacau, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria que você repetisse, por favor, a frase que você finalizou dizendo que árvores sem raízes. Repete, por favor, o início, porque eu não... Essa frase é de Marcos Garvey. Ele diz Sim, o seguinte: o povo tem o conhecimento do seu passado histórico, é como árvore sem raiz. pronto. Aí, hoje à tarde, eu tenho a mania de ficar refletindo as coisas, conversando como se eu estivesse conversando com alguém, mas eu sozinha, né? E aí, no momento lá no trabalho, hoje à tarde, eu fiquei pensando, porque eu não tinha respondido uma avaliação, que ontem o padre perguntou sobre as duas palestras passadas, né? Eu fiquei sem saber como responder, na verdade, tudo é muito novo para mim, eu fiquei sem saber se eu responderia no grupo ou se eu abria a sala para responder. Aí até perguntei a Monique e acabei não respondendo. Mas, assim, o que você falou aí, eu estava refletindo de fato essa tarde, porque eu pensava assim, quão grande hoje estamos ricos, né, por ter uma paróquia quilombola, por ser a primeira, né, e que despertou em nós essa curiosidade, porque em alguns momentos, algumas fases, eu digo até minha mesma, eu curti esse momento, como você falou aí do reggae, quando o padre colocou a música, eu lembrei logo da minha infância, né? Quando você, Isso. Edinho, César, vinha para cá ouvir com o pai os reggae. E assim, era uma coisa que era nossa, que estava dentro da gente, mas que não tinha despertado, que a gente não conhecia, era uma coisa desconhecida, né? E hoje eu vejo o quanto a gente percebe, como você falou, a importância desse movimento. Será que se não tivesse chegado a paróquia quilombola, será que iríamos se despertar? Será que de alguma outra forma alguém ia fazer esse movimento com a gente, né? Então, de Isso. fato, somos ricos, porque assim, já somos, já tínhamos, né? E aí o Senhor manda os filhos dele para poder dizer assim, povo, acorda, sacode de verdade, porque esse espaço é teu, né? Se reconhece, Isso. vai lá, busca a tua história. E aí eu fiquei refletindo a Perfeito. noite toda sobre isso. E você chegar hoje, eu falei assim, meu Deus do céu, como as coisas, né? Como tem sintonia, como que funciona as coisas, né? Quando a gente está assim, de fato, mergulhado em algum contexto. Porque você trouxe isso aí, tudo que eu estava pensando hoje de tarde. Eu falei, que coisa linda, né? Tudo é providência divina. Eu acredito, né? Que tudo é providência divina, né? Que tudo se agrega, tudo cresce, e enfim. Obrigada, viu? Pela Nada. participação e obrigada pelo espaço. Disponha. Alguém continua aí? Posso continuar, gente? Aqui? Pode sim. Pronto. Então, assim, como a gente estava falando, né, sobre, principalmente da música, né, que fala de África, e aí a gente volta tudo para o continente africano, porque a gente, na verdade, lá, o nosso povo, quando o europeu foi para a África, ele não foi com o intuito de desenvolver o continente, ele foi com o intuito de explorar, de dividir o nosso povo lá. Tanto é, como eu vou repetir aqui o que eu falei, tanto é que, após a Segunda Guerra Mundial, eles deixam o continente, né? E engraçado que na África tiveram dois países, só dois países na África não foram colonizados, assim, na ideia perversa europeia. Dois países, chamados, um é a Etiópia, né? E outro a Libéria. A Libéria, na verdade, ela recebeu, na época, os negros, os afro-americanos, e os Estados Unidos, na verdade, queriam mandar os afro-americanos para a Libéria, a fim, olha o absurdo, eles pregavam o seguinte, que tinha que os negros libertos tinham que voltar tinham que vir para a África, para a Libéria, os escravos, né? Para não ficar nos Estados Unidos, para não aumentar o índice de criminalidade e não ter o casamento interracial.
Olha que absurdo, né? E o presidente da época da Libéria, né? James Monroe, né? Tanto é que Monroe é o nome que inspira a capital da Libéria, né? Monrovia. Monrovia é o nome que é o nome do presidente. O nome do presidente origina, aliás, a capital da Libéria, Monrovia. E se fosse nos dias de hoje, isso é um crime. Você tem que tirar o povo, os escravos, os escravos libertos, os, os nascidos lá, para não ficarem nos Estados Unidos. Ou seja, eles queriam uma raça só brancos. Teriam que mandar. E assim, quem fundou a Libéria foram os ex-escravos afro-americanos. A Etiópia foi diferente. A Etiópia ela não aceitou a escravidão do colonizador. Tanto é que teve um massacre sangrento, né? Um massacre e muitos morreram, né? Aproximadamente 7 mil homens feridos e capturados. Italianos, né? Os italianos tentaram invadir a Etiópia e não tiveram êxito. Mais tarde, em 1935, aí eu volto para a música de novo. O ditador Benito Mussolini, né? O fascista, né? Ele invade a Etiópia e vendo que não conseguiria vencer o exército etíope, o que ele faz? Ele usa armas químicas e faz um massacre, né? Edson Gomes relata isso na música Etiópia. A Etiópia. Entendeu? Você lembra dessa música? Então, assim, rolo compressor da Etiópia, Mussolini. Isso aí é história, gente. É cultura, é riqueza. E a gente não se atenta para isso aí. E houve esse massacre, né? E ele relata na música Etiópia. É no disco, acho que é o terceiro disco dele, se não me engano, né? É para você ver, os etíopes, eles não aceitaram a colonização, diferente dos outros países, né? A África subsaariana, né? A África Ocidental, praticamente todos os países foram colonizados, países que foram roubados, o povo foi castrado, né? Lesionado, toda a sua liberdade, toda a sua riqueza foi tirada de lá. E o que aconteceu? Com a saída do colonizador, o povo africano, na verdade, se confrontaram. Tanto é que as guerras continuam lá no continente. Mas nem tudo também é ruim, né? Nós, graças a Deus, hoje tem um país na África chamado Botsuana. Botsuana é um país hoje que é uma das economias no mundo que mais cresce no sul do continente. Entendeu? Então, assim, é um continente rico em riquezas minerais, petróleo, diamantes, platina. Muitos desses minerais tem lá na África. E o que aconteceu? Quando você vai para a Inglaterra, para a Itália, Alemanha, França, Espanha, a riqueza deles, praticamente, eles tiraram dali da terra africana. Praticamente, eles não foram para lá para ajudar o povo, para desenvolver o povo, não. Eles foram para saquear mesmo o que tinha lá na terra, que é uma terra riquíssima. Porém, é um continente economicamente pobre. Hoje, o país mais populoso da África Ocidental é a Nigéria. A Nigéria hoje, de 3 pessoas, um está desempregado. Em cada 3 pessoas tem um desempregado. E na África subsaariana, que está situada no sul do deserto do Saara, segundo a CNN, né, eu estava lendo sobre isso, são 500 milhões de pessoas desempregadas. Para você ver o quanto o colonizador europeu, quanto mal ele fez ao povo africano. Né? Nós temos a África do Norte, porém ali são países como Tunísia, Argélia, o Egito e o Marrocos, são países que têm a influência islâmica, né? Um povo de origem, são chamados povo branco, né? De origem caucasoide. Você vê que há uma diferença, né? No norte da África e abaixo do Saara.
a cultura, praticamente, desse país é uma cultura, praticamente, eles têm, assim, eles são, assim, a cultura árabe. Então, é chamada África Islâmica, né? Resumindo melhor. E abaixo do Saara, a gente vê toda essa riqueza que tem também, né? Que foi tirada e apartou nosso povo. Recentemente, agora na Líbia, teve uma tragédia, uma enchente, e a comunidade internacional estava tentando levar alimentos para lá e não conseguia. Por quê? Com a derrubada do presidente, um assassinato lá, o país está dividido. Então, assim, não tem um consenso, não tem um governo para que recebesse essa ajuda. E a comunidade estava com medo de entrar no país. Através de quem? Para levar ajuda humanitária. Uma enchente que matou muita gente lá na Líbia. E a política, o que ela fez? Ela apartou as pessoas. Na capital da Líbia tem um governo e no restante do país tem outro. E a população sofrendo. E nesse meio termo aí, lá em 2011, quando mataram o Muammar Gaddafi, né, que era o presidente, o ditador, tinha quem? O capital estrangeiro por trás, né? Os Estados Unidos estavam lá por trás. Então, assim, é muito... A gente vê hoje, na África, as democracias, elas sendo derrubadas, né? A gente vê as guerras civis dentro do continente. Então, era por isso que lá atrás, no ano de vamos dizer assim, no século XIX, o Marcus Garvey, ele pregava que o africano tinha que ter a união do povo africano, para que o povo se unisse e não ficasse apartado. Observe que na África do Sul, né, a gente passou por um regime perverso. No ano de 1948, foi implantado o apartheid lá, né, na África. De 1948, praticamente durou mais de 30 anos o apartheid, né? Muito mais. O Nelson Mandela passou 27 anos preso, foi preso em 63, veio sair em 1990. Porque uma política racial, segregadora, que tirava os direitos do povo negro, né? O negro não tinha direito nenhum na África. Ele era apartado mesmo. E daí, o que é que se dá? Um partido de extrema direita ocupa o poder e lá impõe sua política racial, na qual prende, né, o Nelson Mandela, né? E que na Bahia, aqui na Bahia, as bandas já cantavam Libertem Mandela, Libertem Mandela. O Olodum cantava isso aí. A banda Reflexo cantava, a banda Mel cantava. Todo mundo ouvia falar de Nelson Mandela. Quem é esse cara? Né? E após ele sair da prisão, né, teve a transição, o fim do regime do apartheid, né, em 1990 para 93, e o presidente, né, Frederic Klerk, faz a transição de poder para ele. E ele vem a falecer em 2013, né, o Nelson Mandela. Né? Mas observe que a África do Sul foi esse processo lá, do colonizador, entre o holandês e o inglês. E, por incrível que pareça, esse país aí é um país que tem 3 capitais. 3. Tem Pretória, né? A capital executiva, a cidade do Cabo, a capital legislativa, e Bloemfontein, a capital judiciária, né? Observe que aqui no Brasil, os 3 poderes estão no mesmo local, lá em Brasília. E lá na África do Sul, não. São 3 capitais, né? Com os poderes, em cada dessas capitais, cada uma tem um poder, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, assim, gente,
o continente africano, ele é riquíssimo em minerais, em petróleo. Então, assim, o que levou o europeu para lá, a cobiça dele, foi extrair. Ele não foi para lá para ajudar nosso povo. Ele foi lá para escravizar o nosso povo, roubar o que tinha lá. Tanto é que ele, ao sair de lá, do continente, ele, ele não deixa é, legados positivos. Não, eu, na minha visão, no meu ver, eu não vejo isso. O que ele deixa lá é guerras entre nações, guerras internas, né? E uma desunião tremenda, porque o que ele tinha, o que ele queria, ele tirou de lá. Ainda e continua tirando. Essa é a verdade. Mas nem todos os países aceitaram é, a opressão do colonizador, como muitos acham. Não, não é negativo. O nobre padre Ibrahim sabe muito bem, né? O Quênia mesmo, né? O Quênia, em 1963, o presidente lá, o Jomo Kenyatta, expulsou os ingleses, né? Do Quênia, né? E tem um cantor que se inspira nele, né? O Burning Spear. O Jomo Kenyatta, ele se intitulava como a lança fumegante. Então, ele pega esse nome, o presidente do Quênia, em 1963, após a expulsão dos ingleses, e traz para si, né? Tanto que ele canta muito sobre a África, né? O Quênia, em homenagem ao Jomo Kenyatta. Na Costa do Marfim também teve Félix Boigny, Félix Houphouët-Boigny, primeiro presidente da Costa do Marfim. Tanto é que Lula, em 2008, recebe um prêmio da Unesco em homenagem e esse prêmio leva o nome de Félix Houphouët-Boigny. E a Costa do Marfim é um país, né, que fala francês. E esse presidente, ele ocupou o parlamento francês. E tem uma música chamada Já Vou Foi, de Alpha Blondy. Então, assim, a música, ela nos enriquece para que você aprenda, assim, através da... Eu aprendi muita coisa através da música e lendo também, né? Mas a música aqui em si, ela cantava a África lá desde 87. Tinha um programa aqui na Bahia chamado Conexão África. Eu deixava a comida para ouvir esse programa. Eu ficava esperando o momento de começar esse programa para ouvir os comentaristas falarem das bandas, da ascensão, né? Tava aquele movimento de Libertem Mandela, né? Então, tudo era falando de África, falando de Egito, né? Falando de Madagascar, falando de Tutankhamon lá no Egito, né? Imaginem só, muita coisa falando da África do Sul. Tem uma música de Gilberto Gil, gente, muito bonita. Essa música, o nome dela é Oração pela Libertação da África do Sul. Essa música é lindíssima. Olha que nome bonito. Oração pela Libertação da África do Sul. E tantas outras músicas que falam do continente e que a gente precisa se atentar, debruçar sobre esse assunto, né? Todos os dias, eu sempre falo para minha filha que, primeiro, para você aprender a cultura dos outros, aprenda a sua. Conheça a sua cultura. Se conheça melhor. Permita-se se conhecer, né? Porque, como a gente hoje aqui está aqui, e bem você falou, viu, Adilene? Deus trouxe esse homem para aqui, o padre Ibrahim, né? Para trazer, para acordar as pessoas, para estar no movimento, para saber quem é. Não é apenas ser negro, eu sou negro e pronto. Eu sou preto e pronto. Não é assim. A gente precisa se emancipar mentalmente. E daí você consegue construir uma sociedade onde você se aproprie do conhecimento e ninguém venha te deixar para baixo. Isso, infelizmente, acontece ainda, viu? Quando você está em determinado lugar e você não sabe se defender. Então, é importante que a gente continue
com esse movimento, não só agora, né? Mas daqui por diante, as pessoas tenham consciência disso, aprendam a gostar de si mesmas, ler a história do povo negro, ela é fantástica. Não pense que a gente não era, a gente nunca aceitou a escravidão. A prova foi Zumbi, né? Os quilombos, né? Aí os quilombos se formaram. O que eram os quilombos? O cara fugia da fazenda lá e não queria ficar lá, ele não queria ficar submisso ao homem, à casa branca. Ele procurava um lugar para se refugiar e lá acolhia todos os irmãos. E ali formava uma comunidade para enfrentar o opressor. O padre Ibrahim falou aqui recentemente sobre a viagem que vai para Alagoas, né? A Serra da Barriga. Foi lá que Zumbi se refugiou, né? Então, em vários quilombos do Brasil afora. Então, assim, não foi uma coisa que aceitou. A gente nunca aceitou isso. Nós nunca fomos... ninguém nasceu escravo. O colonizador, ele nos escravizou. Ele forçou, ele tirou a gente de lá da terra-mãe. E muitos nem chegaram, conseguiram, chegaram até outras terras, porque muitos morreram no mar. Né? Muitos saíram de suas terras, deixando filhos, pais, mães, forçados, né? Então, assim, gente, e hoje continua trazendo, né? Saindo de lá da colonização para os dias atuais, a gente vê ainda os navios, as pessoas se refugiando, principalmente no mar Mediterrâneo, né? Onde muitos morrem, muitos irmãos nossos que saem do continente africano, e muitos vão praticamente ali para o sul da Itália, muitas das vezes para a França, mas não conseguem muitas das vezes chegar devido à instabilidade no continente. Mas isso não é feito de hoje, foi de ontem, hoje, não. Isso é de lá de trás. A gente remete tudo isso aí ao europeu, o colonizador, o perverso. O que foi que ele fez? Ele não uniu as pessoas, ele não uniu os povos. Ele apenas segregou, ele saqueou o nosso continente. Toda a riqueza. O continente é pobre economicamente, mas é rico em riquezas naturais, em riquezas minerais. Você vê que tem diamantes. Lá tem o cacau. O maior produtor de cacau do mundo está na África. A Costa do Marfim. Dos 6 maiores produtores de cacau do mundo, 4 são africanos. Nós temos a Costa do Marfim, nós temos Gana, temos Camarões e Nigéria. E onde o chocolate é feito? Onde é o melhor chocolate do mundo? Está lá na Suíça. Né? O que é que eles deram para a gente? Nada. E o legado do colonizador para o continente africano, na verdade, ele não deixou um continente, um povo unido, uma divisão correta dos países. Até as fronteiras lá que foram divididas lá, as fronteiras foram demarcadas ao modo deles, ao interesse deles. Não respeitou aquele povo que lá se encontrava. Tudo foi feito na época da colonização ao modo dos colonizadores. É o interesse dele, não do povo que lá morava, que lá os verdadeiros donos da terra. Eu tenho a riqueza, mas ele levou minha riqueza. E a gente passa por ver a instabilidade do continente, não é que o povo que fez isso. Isso é um reflexo desse processo perverso, né? Que a gente passou, mas que nunca devemos esquecer as nossas histórias, as nossas origens. Eu falei que se um dia Deus me der o poder de ter um dinheiro, eu tenho vontade de conhecer o continente africano. Muita gente fala assim, eu vou para a Disneylândia, eu vou para a Suíça, eu vou para os Estados Unidos. Eu não. Eu tenho vontade de conhecer essa terra, né? Como diz a música de Bunny Wailer, né? Dreamland, né? Terra do sonho. Né? Isso é importante para a gente conhecer nossas origens, saber o processo como se deu, né? Ao longo desse tempo todo. E aí, gente, podem passar a palavra para vocês, por favor, podem falar um pouco também.
Fique à vontade. Ou, assim, primeiramente, né, agradecer e queremos fazer um pouco de uma dinâmica. Todos que estão aqui para ajudar-nos assim a dinamizar, né, o que estamos falando. Vamos criar dois grupos. Então você vai receber aí vai permitir entrar em duas salas. Vamos ter o primeiro grupo, o grupo Zumbi dos Palmares, e vamos ter o outro grupo Dandara. Então, esses grupos vão encontrar, vocês vão lá aceitar, você encontrar num grupo específico, e dentro daquele grupo fazer uma partilha do que foi partilhado aqui para nós. Isso vai ser por 10 minutos. Então, depois de 10 minutos, todos nós, o grupo vai voltar aqui para o grupo comum. Então, nesses 10 minutos, fazer essa partilha do que o nosso mestre vem partilhando conosco, trazendo também um pouco do que o padre Zacarias partilhou conosco. E é para conversar, para falar, para não só receber, e lá escolhe uma pessoa que quando voltar aqui vai falar em nome do grupo, do que foi decidido lá. Não esqueça, isso aí faz parte do concurso, faz parte dessa tentativa, né, de dar a força para cada um de nós, de dar a voz, de realmente também, como o Cacau não é alguém de fora, é uma pessoa daqui, mas tem interesse de conhecer a sua própria história. Então, essa é a coragem que a gente precisa construir, de não só viver, mas viver tendo a coragem de olhar para trás e essas raízes que muitos acabam não conhecendo. 10 minutos vai ser suficiente para os grupos? Sim. 10 minutos. Então, encontre nos grupos, vai chegar esse pedido aí para você entrar lá. Então, boa caminhada, bom encontro. A parte da comissão, onde você vai se encontrar, pode estar também, não auxiliando, mas sim motivando para a galera conversar. Simonique. A gente vai escolher o grupo ou já está direcionado? Não, o grupo já está. O grupo já está aí, já está chegando. O nosso mestre, podemos, esses 10 minutos, pode tomar água. Daqui a pouco a gente já volta. Tá? Rapaz, né? Ok. Os que estão aqui ainda, é para você olhar no celular e aceitar, está entrando no grupo. O tempo está contando. Dileide, Edilson, Micaele, Itaiane? Não, hoje é Cleidiane. Eu estou perdida, padre, por isso estou aqui ainda. Estou procurando aqui. Não veio? Tá certo. Eu vou te adicionar já. Dileide. Dileide, tem um chamado que veio aí para você aceitar fazer parte lá do grupo. Não achou? Dileide.
Sileide, não Edilson, deu para... Kaeli, chegou Eu algum não convite para sei vocês? não, pai. Não consegui, não. Oi? Eu não consegui, não. Chegou aonde? No grupo? Não, no seu celular não chegou o pedido para você participar no grupo, não? Sim, sim. Vou fechar. Tá. Micaele e Edilson, chegou algum convite para vocês? Micaele, você está aí? Dimas, boa noite. Chegou um convite para você aí, tranquilo. Pode estar entrando num dos grupos aí. Acho que chegou um convite aí para você fechar o grupo e partir para outra sala. Ed, você está aqui? Então, Micaele. Dimas, boa noite. Tá fazendo a troca do link? Outra sala? Não, é entrar numa sala. Você pode entrar na sala, pode desligar tranquilamente. Pode seguir aí a instrução. É para entrar numa sala. Sim, Itaiane. É necessário eu mudar para outra ou posso ficar aqui mesmo? Pode entrar e nos grupos sem problema, porque eu vou lá também acompanhar, pelo menos. É bom acompanhar o que está acontecendo lá. Pode entrar. Eu não consigo entrar em outro grupo, não. Tem no lado aqui tem participar. Você pressiona aqui embaixo, onde tem os três pontinhos perto do cadeado. E tocando aí, você vai ver salas temáticas. E nas salas temáticas vai aparecer as salas lá. Tem a parte de participar. Não toque mais nada para não fechar a sala. Eu acho que Ed e Micaele não estão. Estão apenas os celulares ligados, mas não estão acompanhando as formações. Então, é complicado. Jackson, tem um grupo indicado para você entrar. Isso. Alana Jennifer. Micaele. Micaele.
Padre Ibrahim, quando o senhor entra numa sala, eu vou junto, porque eu tô com a mesma conta. Os dois estão logados com a mesma conta. Padre, o áudio está desligado. O microfone, Padre Ibrahim. Ah, sim. Eu estava dizendo aqui, oh, Cleidiane, eita, que viagem. Pois é, eu tô como acompanhante. Se eu entro numa sala, lá vai eu junto também. Nem aparece pra participar. Eu só vou junto. Eu falo assim porque eu só sei que fica sentado. Não tem, não? Gente, lave a mão e andar também. Pega aí o descartável. Tem, não tem. Tem? Ok. Já tá? Acho que ele não trouxe. Tem. Não, tá, ele é. Eu aumentei o tempo dos grupos pela questão logística, assim, estava entrando. Sim, Itaiano. Pode terminar de falar. Não, eu falei, eu aumentei para que os grupos aproveitem. Quando terminar aqui a formação, o senhor vai estar ocupado? Oi? Quando terminar a formação, o senhor vai estar ocupado? Hoje à noite, Sim. só jantando. Então, assim que terminar, o senhor me liga. Tá. E aí, seu Cacau? Teu microfone tá fechado, Cacau. Meu. E aí, me ouve? Sim, tô te ouvindo. Ah, sim. Eu estava falando aqui logo no início, é porque essa tela do meu notebook, a minha câmera é antiga, entendeu? Ah, Ela não é muito boa, não. mas tá dando pra ouvir, pô, tá dando pra ouvir, deu pra entender, sim, que falou. Acho que deu para fazer um apanhadozinho, né? É porque, assim, na verdade, é muita informação, né? O conteúdo é um conteúdo muito, muito grande, Grande, você. E outra coisa, envolve você muita coisa. tem que linkar uma Mas, coisa a outra, entendeu? Você tem que linkar a hã? atualidade e linkar o passado. É E aí, isso. que assim, nada é por acaso, né? Não, exatamente. O que É por acontece isso que lá hoje é tem o reflexo de lá, de trás. essa questão de fazer a ligação do África antes, durante E e depois, né? pós. E pós, depois, né? Isso. Pós. E É. depois. Agora, E assim, esse e bate-papo, como, na verdade, o continente é um continente formado por 54 países, e cada um isso. desses países tem suas particularidades, se a gente for falar de tudo, não dá, né? É muito Você assunto. tem que. Apesar que o padre já falou, eu não estava na formação do padre, eu não acompanhei, não sei. Aí eu não. É bom falar por região, viu, Dani? Para você Só não se se dividir atrapalhar. assim. Isso. É, você pega o continente africano, você pega praticamente três regiões, ou quatro. A região norte, a região sul, a região central e a região ocidental. Aí É. você consegue pegar todos os países, entendeu? De cada país daquele tem uma história. Quando você fala da região Aí,
da É isso que eu. Etiópia e do É, Quênia, você está falando da África Oriental. Você não precisa citar todos os países, porque isso. são 54 países, porém, são 6 insulares, né? E Hum. dentre esses países aí, o mais rico desses países não está dentro do continente. Não, eu digo assim, pô, quando eu falo que é 54, que tem as particularidades, é porque é justamente isso, porque quando que fica melhor, teoricamente, para a gente falar, quando a gente divide em regiões, não sei, né, como tu pensou, né, essa questão da didática, de falar, né? Não É, sei. porque, na verdade, É, não é especialidade assim, você. O historiador, ele é mais profundo. isso, Isso, entendeu? Mas assim, a gente procura, né? É sempre buscar algo, né? Sobre o continente africano. com certeza. Você tem Mas que estar buscando sempre. vamos deixar o menino falar, que eu já estou falando demais. Vou É. empolgar aqui, que eu já gosto de me empolgar e pronto. Aí a vez agora é deles. Então, muito bem. É hora de partilha. Podemos começar com Dandara. Grupo Dandara. Por que que o grupo não Andara? Rapana. Quem estava no grupo Dandara? E aí, qual... Eu, Nilzete e Mariana. Mariana não tá conseguindo falar no áudio porque ela tá pelo PC. Nilzete eu não sei exatamente. E a dúvida que fica é, tipo, precisa ser pelo áudio, pode ser escrito. Se é o quê? Precisa falar pelo áudio, pode ser escrito. Ah, não, é só falar aqui mesmo, partilhar aqui. Tá certo. A gente conversou um pouco, estava se referindo mais, como a Nilzete falou. E o que mais chamou a atenção dela foi quando ele citou a frase, né, do que seria a tradução da música de Bob Marley, para não sermos escravos mental, algo assim. E realmente fica esse questionamento, né? Porque por mais que a gente tente lutar por nossos direitos e tudo mais, ainda temos essa escravidão mental dentro de nós. Não conseguimos nos desassociar a algumas coisas. Sempre temos algo a questionar. Por que isso? Ou então não questionar também. Mas isso está acontecendo, mas eu não devo me importar com isso, porque é com alguém parecido comigo, mas não devo me importar porque não foi diretamente ligado a mim, então não devo levar tão em consideração, não devo lutar por isso, porque não foi comigo ou com alguém perto de mim. E como eu estava dizendo também, Dani também deu uma ajuda a gente estava citando mais sobre as músicas que ele falou, e como ele tinha citado de Edson Gomes, que eu gosto muito, e ele falou sobre a Etiópia. Eu nunca tinha parado nesse ponto, assim, eu ouvia, entendia a letra, mas não que era relacionado realmente a algo que aconteceu na Etiópia. E parando agora, lembrando música, puxando um pouquinho assim, realmente é algo a ser estudado e tá em uma música, tipo, a coisa que a gente pode ver, né? Tem em nossas mãos, a gente sabe um pouco, mas essa questão de informação e que a gente não presta tanta atenção também. Temos muito acesso aos nossos descendentes, né? Antepassados, e mesmo assim não nos aproximamos, deixamos sempre naquele cantinho, sempre. Eu sei que eu sou descendente africano, eu sei que eu sou quilombola, mas tá bom, vou só dizer que eu sou e tá tudo certo. Foi mais essa questão. Muito Não bem. sei se as meninas querem falar algo, se Josete vai falar algo, porque Mariana não vai conseguir.
Então, alguém aí do grupo pesquisa quem é Dandara, ou quem sabe pode nos falar quem é Dandara, para a Dandara gente avançar. não foi a mulher de Zumbi, não? Parabéns, muito bem, passamos. Mas eu já sabia. Mas eu ainda falei assim, Dandara. Gosto muito, Sim. porque é muito pouco falado sobre Dandara e muito falado sobre Zumbi. Alguém tem que falar, né? Sim. Muito bem. Então, o grupo Zumbi dos Palmares. Como foi a experiência? Partilha conosco. A partilha. Zumbi ficou eu, Leide, Edilson. Ele disse que está em um evento, não podia falar. E Maria Santos, ela está trabalhando, mas ela conseguiu falar comigo por áudio. E aí conseguimos até nos encontrar, até mesmo em alguns pensamentos. Nossa reflexão foi bem parecida à minha de Maria. E aí, Maria citou o ponto. Não, falando do padre Zacarias, né? Iniciando o que você perguntou, foi né, da primeira formação dessa semana. Padre Zacarias trouxe coisas novas, né? Falando da África. Tínhamos, em alguns pontos, uma visão de que lá, como a Maria bem citou, que lá só havia sofrimento, né? Toda uma visão que nos passaram errada, tanto o padre Zacarias como o Luiz, né? Também foi bem parecida as falas, que tínhamos uma outra visão da África. E que eles deixou assim, eles deixou a gente curioso, né? Nos incentivou, assim também como o Cacau traz hoje, a prestar mais atenção, a pesquisar, a conhecer para poder falar do que se conhece com propriedade. E a gente ouviu muito falar esporadicamente a vida toda, né? Eu digo sempre que, por exemplo, hoje a juventude tem mais acesso a tudo. Na nossa época não tinha tanto acesso para a gente poder, de fato, debruçar sobre tudo. O que é que a gente focava, o que se pedia no momento, o que se interessava para ganhar ponto, né? Hoje tem um leque, hoje está, assim, bem aberto. Então, de fato, tanto o padre Zacarias como o padre Luiz e Cacau hoje nos deixa aí um incentivo para buscarmos mais, né, conhecimento sobre os nossos antepassados de novo, que a gente tem falado, né, nesses encontros de formações pastorais e tudo, para poder prestar atenção até no que a gente está ouvindo. Porque eu cansei de ouvir reggae, né? Momento do reggae, então, nossa senhora, era todos os dias, né? Então, assim, até no carro com meu cunhado, nos horários, é momento do reggae, que ele também gosta muito. Então, assim, hoje, de fato, foi também o que Maria falou, né? Outro ponto, na verdade, que Maria citou foi sobre a importância que os africanos dão de multiplicar, e que hoje no Brasil não se importa muito com isso, né? Se prega muito, quanto menos filho, melhor. No máximo dois, e na África eles fazem questão de se multiplicar para poder estar levando eles através, né, dos ascendentes. E aqui até, né, estamos até com essa coisa do aborto, como Maria citou, né, que é para que, né, para ser aceito, e tudo isso é induzindo a gente a pensar como os brancos, porque não é um pensamento negro, né? É um pensamento deles, dos europeus. Mas eles querem, de qualquer forma, nos induzir, e, de fato, em alguns momentos, eles conseguem fazer isso por conta da falta de conhecimento, da falta de apropriamento do ser negro. Né? É isso. Maravilha. Uau. Os outros participantes do grupo, antes de voltar para o nosso mestre, tem alguma coisa que querem acrescentar? Jackson, seria muito bom ouvir sua voz. Jackson, acho que agora mesmo, enquanto
candidatos, né, ou participantes do concurso. Quem não está fazendo parte da coordenação Jackson é o único rei no nosso meio. Está no computador sem microfone. Tá certo. Muito bem. Parabéns pela participação. Maria? Dileide disse para você ficar à vontade para terminar. Tem alguma coisa? Mas de leite. Mas assim, ó, tipo, pelo que Cacau, né, trouxe hoje até de alguns autores, que para alguns pode ser conhecido e para outros não, até porque a gente não se aprofunda e ficar atentos enquanto a isso, de pesquisar autores que nos representam, de autores que fizeram parte e fazem parte de uma história de luta e resistência. O que eu acho importante mesmo a gente buscar aprimorar conhecimento através de livros, de pesquisas, de músicas, enfim, né? É porque a gente fica muito tumultuado naquilo que a raça branca nos concede. E a gente aceita. É tanto que, quando até se trata de direitos, a gente fica meio perdido, porque o que falam a gente aceita. Falou não, a gente tudo bem. Falou não, porque isso e aquilo. E são fatos que a Cortou, Maria. Não tá saindo sua voz, Maria. Clara, tá conseguindo ouvir a gente? Muito bem. Então, terminou. Mestre, pode estar aí agora, assim, fazendo um resumo de tudo isso, um fechamento muito, assim, didática e livre da sua parte. Estamos todos ouvidos. Bem, eu tenho a agradecer esse momento, né, maravilhoso. Agradecer ao Padre Andoim, a todos, né, que estão nos acompanhando aqui, né? E dizer que a gente não para por aqui. É preciso flutuar nesse continente maravilhoso. E também lá não tem só sofrimento, né, Dileide, como você citou aí, entendeu? Hoje lá no continente africano, nós temos um país chamado Botsuana, e tem uma economia hoje que dá inveja a outros países, né? Podem pesquisarem aí que hoje é uma das economias que mais cresce no mundo. É Botsuana, lá no sul do continente, né? Tem muitas coisas boas. Nós temos lá na África, né? Uma curiosidade, né? Que a minha filha estava falando, ô papai, por que esse país tem 3 capitais? Imagine, né? África do Sul. Aí volta lá para o norte da África. Vocês lembram da Primavera Árabe, que aconteceu em 2011? Foi o que aconteceu. Qual foi o movimento lá? Foi a juventude. A juventude foi para as ruas e ela não estava satisfeita com o governo. Os direitos da juventude não eram respeitados. Era a má gestão e a corrupção
e vários governantes caíram. Então, gente, eu quero resumir que a gente tem a força nas mãos da gente, né? O que aconteceu lá na África do Sul em 1948 foi a força de um poder político, aonde o quê? O poder branco, ele sucumbiu o nosso poder, a maioria. E aqui eu não quero fazer proselitismo político, jamais. Mas imagine os Estados Unidos elegeu um presidente negro e nós não conseguimos eleger nenhum prefeito negro. Nós temos a maior cidade fora da África, Salvador, e o maior estado, né? A Bahia. E, por incrível que pareça, é vergonhoso, no Dia da Consciência Negra, a gente não tem um feriado aqui. Só temos 3 cidades na Bahia que tem um feriado. Alagoinhas, Camaçari e Serrinha. Recentemente, São Paulo já tinha esse feriado em aproximadamente mais de 100 municípios, no Dia da Consciência Negra. E agora o governador lá, através de um projeto lá de um deputado, e dos movimentos, né? Os movimentos negros, os movimentos sociais, foram para cima e conseguiram implantar em São Paulo um feriado estadual no dia 20 de novembro. E a Bahia aqui, a gente não consegue isso aí. Então é triste, né? E eu fiz um comentário num grupo que eu participo aqui, e algumas pessoas não entenderam, né? A minha fala, né? Falei, as coisas não caem assim do céu na sua mão. Você tem que lutar. Se você não vai até o poder não está nem aí para você. O poder diz que está tudo ótimo, mas quem sabe, quem sente é a gente. Então, eu quero dizer assim que emancipar da escravidão mental é o que a menina falou aí. É você não aceitar tudo que impõe em sua mente. Você não ser segregado, né? E eu vejo que a gente, enquanto povo negro, precisa se conhecer melhor. Não é ser simplesmente quilombola para ter direitos e benefícios, né? Ou eu vou entrar eu vou lá porque vai ter uma conta de luz reduzida, né? Tem esse exemplo, né? Tem a conta de água, tem uma assistência ali do governo. Não é isso, não, gente. Ser quilombola não é isso aí, não. Tem que ter muito cuidado para a gente mesmo não denegrir o nosso movimento, não denegrir a nossa raça. Nós somos um povo que foi, lá atrás, tirado tudo da gente e continua tirando. Mas a gente precisa estar de pé, levantar a cabeça, e a gente pode mais, né? É isso que eu tenho para falar para vocês. Muito grato mesmo. Não é fácil falar de África, não, sabia? Não é fácil mesmo. A formação minha não é de história. E muita gente se especializa em história, mas nem tanto assim para falar do continente africano. Mas a gente precisa falar do continente africano, porque de lá que nós viemos, né? Nós fomos tirados de lá. Então, assim, a gente tem que estar lendo, como a menina falou aí, eu acho que o Monique, né? Tem que estar lendo, a Dileide falou, Maria, né? Isso, procurando ler. As músicas nos remetem a isso, nos traz para a realidade, né? Todas as músicas que eu ouço, que eu ouvi, aliás, antigamente, ela falava do continente africano e falava do europeu, né? Linkava uma coisa a outra. A riqueza que está lá na Inglaterra, que está na Holanda, que está na Alemanha, que está nos Estados Unidos, que eles, fazendo só um parâmetro aqui, que eles estrategicamente dizem que levam a democracia para os países lá do continente africano e do Oriente Médio, mas com interesses, né? Com interesse de tirar algo deles, lá do povo lá.
mas nunca desenvolver a comunidade, nunca desenvolver a região. Então, o capitalismo ele tem isso, né? As grandes nações, eles não foram para lá para desenvolver o continente, foram para saquear, para roubar, para tirar tudo do nosso povo. E olha que é uma terra fértil, né? Em termos de, digo fértil assim, em termos de petróleo, de minério, a cultura é rica. Nós somos um povo rico, né? Então, assim, gente, é muito gratificante mesmo. Eu acho que vai ter outro momento, vai ter outra oportunidade, né? Pessoalmente, a gente tem um calor humano, né? Mais próximo, nos inspira mais. E muito grato aí pela participação. Espero que eu tenha contribuído, né? Nessa fala da gente, nesse bate-papo aqui. E deixar uma frase aqui da banda Olodum. Essa autoria, se eu não me engano, é de Germano, um compositor da banda, né? Ele diz assim, ó: minha cultura é riqueza sem fim, infinito poder cultural. Faço o meu caminho desvendando os mistérios do mundo atual. Valeu, gente. Obrigado. Nós que agradecemos. Boa noite a todos. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Então, agradecer. Muito obrigada, Cacau, pela partilha. Obrigado. Firme. Mais alguém? Só agradecer mesmo pela partilha enriquecedora, né? Aprendemos mais um pouco sobre a África, algumas questões também que aconteceu. Maria? Obrigada, viu, Cacau? Suas palavras hoje deixaram muito mais clara a questão mesmo da África antes da colonização e deixou bem claro que temos muito mais o que aprender e pesquisar sobre a nossa história, porque não adianta a gente só falar que é quilombola. E é isso. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Mais alguém? Então, Cacau, desde já agradecemos pela sua partilha. Muito obrigado, viu? Fique à vontade para participar outras vezes. E lembrando que dia 9 nós teremos nosso próximo encontro, né, com a professora Thelma e Tânia Lee. Tânia Lee do Projeto de Vida e Thelma de Filosofia, né? Teremos outros mais para frente, né? Mas os próximos serão esses. E lembrando vocês também que está disponível a avaliação até domingo, dia 8, viu? Vocês fiquem lá ligados, prestem atenção, dêem uma lida. E aqui, como o Cacau falou, o Cacau citou algumas coisas, assim, para algum, né, novidade e fez a correlação da questão da música com a história dos países da África. E também fica aí para, como se fosse uma provocação também vocês irem buscar, né, pesquisar, estudar sobre, que é interessante. Mas agradecer, mais uma vez, a todos, né, Cacau, novamente, e aguardamos todos no próximo encontro, segunda-feira, certo? Padre? Muito obrigado. Acredito que seja isso. Essa história é forte na música. Monique, levantou a mão. Daniela falou sobre a avaliação. Referente a qual? A que ficou disponível por 2 dias? A de Cacau e do Padre Zacarias. Ah, pronto, certo. Eu não... Vai chegar essa. O grupo vai ficar aberto ou vai tipo, fazer uma avaliação referente como fez na avaliação passada? Vai ser como a outra. Pronto, certo. Jomo Kenyatta, Nairobi, Kisumu, Mombasa. Nilzete, quem não participou às aulas anteriores,
Fez a avaliação? Tererê, terê. Tem conteúdo no grupo que a professora Railma enviou, que até parte mesmo da avaliação veio de lá. Tem o que a professora... Francisca Até também. agora, Francisca. Então, assim, estamos... se fez primeira, a questão é só prestar atenção enquanto a questão encontros, enquanto a questão participação aqui, porque os pontos, assim, as avaliações estão partindo desse mundo inteiro, não estamos usando assim um critério agora. A parte das avaliações é que vai levar realmente uma boa parte da pontuação. Então, preste atenção nisso, ok? E tentar, né, pelo menos os dias que já estão na lista, né? Quando vai ter o encontro, tentar pelo menos se organizar naquele momento para fazer essa participação. Alguém tem alguma outra coisa? Não. Mestre, me fale de uma música que eu vou colocar aqui para fechar o nosso encontro com chave de ouro. Putz, fala pronto. Tem uma música Vai muito... ter lista? Vou passar... tem uma música... Eu não sei se vocês conhecem essa música. É uma música do Olodum. É chamada Unido uma Miscigenação. Vocês têm essa música? Como é? Unido uma Miscigenação. Unido? Uma Miscigenação. Deixa eu ver se está aqui. Muito bem. Conseguiu? Posso compartilhar? Pode sim. Eu vou compartilhar essa música, então. Monique? Padre, vai ter lista? A equipe hoje dormir. Vai ter. Sim, vai ter. Daqui a pouco. Riqueza sem fim. Minha cultura é riqueza sem fim. Infinito poder cultural. Traço meu caminho desvendando mistérios do mundo atual. Passo a passo eu estou em ascensão, progredindo sempre, sempre eu vou. Unindo a miscigenação, igualdade existente é a voz do Pelô. Unindo a miscigenação, igualdade existente é a voz do Pelô. Sou Afro-Olodum, sou Afro-Olodum. E aí? Sou Afro-Olodum do Pelô. Sou Afro-Olodum. Maciel Pelourinho foi quem me criou. Sou Afro-Olodum, sou Afro-Olodum. E aí? Sou Afro-Olodum. Opa! Na verdade eu sou Olodum, canto lindo e distinto de cor. A raiz que firma meus passos, Pelourinho, Maciel, Salvador. Vou vivendo com perseverança, na esperança de um mundo melhor. A natureza é repleta em astral, Olodum, sua cultura ela é fundamental. A natureza é repleta em astral, Olodum, sua cultura ela é fundamental. Sou Afro-Olodum. E aí? Sou Afro-Olodum do Pelô. Sou Afro-Olodum, Maciel Pelourinho foi quem me criou. Sou Afro-Olodum. Sou Afro-Olodum. Opa! Sou Afro-Olodum do Pelô. Sou Afro-Olodum, Maciel Pelourinho foi quem me criou. Minha cultura é riqueza sem fim, infinito poder cultural.
traço meu caminho desvendando mistérios do mundo atual. Passo a passo eu estou em ascensão, progredindo sempre, sempre eu vou, unindo a miscigenação. Igualdade existente é a voz do pelô. Unindo a miscigenação, igualdade existente é a voz do pelô. Sou Afro-Lodum, diz. Sou Afro-Lodum. Opa! Sou Afro-Lodum do pelô. Sou Afro-Lodum, Maciel Pelourinho, foi quem me criou. É, sou Afro-Lodum. Sou Afro-Lodum. E aí? Sou Afro-Lodum do pelô. Sou Afro-Lodum, Maciel Pelourinho, foi quem me criou. É, na verdade eu sou Lodum, canto lindo e distinto de cor, a raiz que firma meus passos, Pelourinho, Maciel, Salvador. Vou vivendo com perseverança, na esperança de um mundo melhor. A natureza é repleta em astral, o Lodum, sua cultura, ela é fundamental. A natureza é repleta em astral, o Lodum, sua cultura, ela é fundamental. Sou Afro-Lodum, sou Afro-Lodum. E aí? Sou Afro-Lodum do pelô. Opa! Sou Afro-Lodum, Maciel Pelourinho, foi quem me criou. É, sou Afro-Lodum. Sou Afro-Lodum. Espero que tenha gostado. Muito bem. Gratidão. Então, eu encaminhei o link aí para a presença. E mais uma vez, gratidão, mestre. Vamos juntos? Deus abençoe. Nós agradecemos. A todos. Posso desligar aqui? Oi, gente. Boa noite, gente. Até o próximo encontro, dia 9, segunda-feira. E não esquecendo da avaliação, né? Não sei se bem o nome é esse, a avaliação que está disponível até dia 8, domingo, certo? Vocês dêem uma olhadinha lá, direitinho, para não esquecerem, tá? É só um lembrete. Até mais. General negro dos Palmares, grande líder dos quilombolas, lutou e morreu pela defesa e pela liberdade dos seus irmãos negros. Mas a luta continua, irmão. Jamais perderemos a esperança de cultuar os deuses negros. Eram os quilombolas, negros rebeldes dos Palmares, da senzala Casa Grande. Eram tratados como animais, oprimidos, marginalizados. Mas se o negro parar e pensar, de tudo devemos cultivar. Salve
Zumbi-Rei, líder negro dos Palmares. Salve Zumbi-Rei, salve Zumbi-Rei, consciência Negrolodum. Salve Zumbi-Rei, líder negro dos Palmares. Salve Zumbi-Rei, salve Zumbi-Rei, consciência Negrolodum. Vai! Na senzala Casa Grande eram tratados como animais, oprimidos, marginalizados. Mas se o negro parar e pensar, de tudo devemos cultivar. Salve Zumbi-Rei, salve Zumbi-Rei, líder negro dos Palmares. Salve Zumbi-Rei, salve Zumbi-Rei, consciência Negrolodum. Salve Zumbi-Rei, líder negro dos Palmares. Salve Zumbi-Rei, salve Zumbi-Rei, consciência Negrolodum, Bolodum, 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 aiá. Consciência Negrolodum, Dalolodum, Zumbi-Rei, consciência Negrolodum, Bolodum, 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 aiá. Consciência Negrolodum, Dalolodum. Consciência Negrolodum, Bolodum, 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 aiá. Consciência Negrolodum, e Dalolodum, consciência Negrolodum, Bolodum, 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 aiá. Across the valley, oh, that's the country. Over the hills and across the valley, oh, just the country. Got it already. We got it already. Yes, we got it, we got it, we got it. Yes, we got it, we got it. Yes, we got it, we got it, we got it. Over the hills and across the valley, oh, yes, we got it. Over the hills and across the valley, oh yes, we're gonna do it. Got it already. We got it already. We got it. Yes, we got it. We got it. Yes, we got it. Even though the sun was so hot, red hot was striking on. We got it. Got it already. We got it already. We got it.
Call His Majesty. Call Him. Tell Him we'll find our names again. Our true identity. Identity. Our name is Rastafari. Our name is Rastafari. We gonna. Oh yes, we gonna. Oh yes, we gonna. Yes, we gonna. The only foundation is in the mountain. And we've been there, Africa. The only foundation is in the mountain. And we've been there, Africa. Kilimanjaro, 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 Kilimanjaro. We gonna. Oh yes, we gonna. Yes, we gonna. Yes, we gonna. Let me know you want some more. Talk to me, people, if you want some more. People. What do you want? What do you want? What do you want, people? What do you want, people? Drunk is my right. Her joy is the wheels that the wheels. Drunk is the fruit. Drunk is the engine. Her joy is the ready.
Strong is the water, to cool off the engines. To cool off the engines. Cool off the engines. He takes cyanide for a sight see.